Graça e paz, queridos. Quantos estão felizes com Jesus? Sempre, né? Com Jesus a gente está sempre feliz. Olha, aqui está também minha filha, né? Eu vou pedir, não sei se ela quer, mas a minha filha também está aqui, a Elisa, meu genro, Mateus, né? Eu estou aproveitando esse tempo, a gente está passeando bastante juntos, então falei, vão comigo lá para Itapetininga, vamos ficar mais um pouquinho juntos, aproveitar enquanto estamos aqui, né? Aproveitando também, voltando a rever nossos amadas ovelhas, nossos amigos, tem sido dias maravilhosos com o Senhor. Aleluia. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria falar para você que, quando o pastor Mateus, né, vou falar isso de novo, ele me convidou e falou, pastor Elisete, eu queria que você falasse um pouco acerca do livro que você vai estar lançando. Não sei se vai estar aí a imagem de novo, cadê a mídia? Está aí, essa mulher linda, sou eu. E na jornada do chamado. Eu falei, Senhor, esse assunto, as pessoas não querem mais ouvir sobre isso. As pessoas querem falar de prosperidade, de alegria. E se você ler tudo que o Senhor me pediu para colocar, vai ter a parte da alegria. Vai ter a parte lá que alguém falou assim, nossa, pastora, mas você deu uma bordoada de manhã. Eu falei assim, mas compre o livro. E você vai ver que tem outras partes lá dentro. Mas aquilo que o Espírito Santo me pediu para falar hoje foi sobre voltando à rota do seu chamado. Então, esse livro, ele vai falar, é um livro para mulheres, porém, ele fala para todos nós que fomos chamados. E eu entendo que todos nós aqui, todos que estão aqui, debaixo do som da minha voz, têm um chamado específico, tem uma trajetória a se cumprir. E quantos de nós já precisamos refazer a nossa rota? Quantos de nós já não pedimos para o Senhor, Senhor, me coloca de volta no centro da tua vontade? E quando eu olho para essa foto e olho para esse tema, eu sei que essa mulher aí já precisou muitas vezes pedir para Deus, me coloca de volta no centro da tua vontade. Me coloca de novo na rota. Essa mulher já passou por muitos desconfortos dentro da jornada do chamado. Mas hoje eu estou aqui para testemunhar para você que vale a pena. Vale a pena. E que mesmo momentos em que você diz assim, nossa, que difícil foi esse tempo, esse ciclo na minha vida, ele foi importante para o próximo capítulo, daquilo que Deus estava construindo em nós e através de nós. Então, eu quero nessa noite falar para você que está aqui debaixo do som da minha voz sobre é tempo de você voltar para o centro da vontade de Deus, é tempo de você refazer a rota, é tempo de você voltar para a rota do seu chamado. Amém? Eu sei que nós já oramos aqui, mas eu sempre amo orar de novo. Então, eu queria pedir que você baixasse sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite, fale conosco. Todos nós que estamos aqui, estamos na condição de quem quer aprender, de quem quer ouvir a tua voz. Obrigado, porque quando o Senhor fala conosco, é assim que nós podemos viver, ter vida, sermos alimentados, e assim que nós podemos prosseguir caminhando, Senhor, ouvindo a tua voz. E eu te peço nessa noite, fale conosco através da tua palavra, da tua poderosa palavra. Que o Senhor possa nos redirecionar nessa noite. Se há algum entre nós, Pai, que precisa voltar para o centro da tua vontade, que a tua palavra que corta, a tua palavra que nos confronta nessa noite, nos traga, Jesus, nos traga de volta para o centro da tua vontade. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Falando sobre chamado, Deus nos chama primeiro para Ele. Né? Esse é o primeiro chamado de Deus para nós. O Senhor nos chama para Ele. E Ele nos chama para caminharmos com Ele. E eu acredito que Deus, Ele nos dá um chamado e existe uma trajetória específica. E existem trajetórias e missões temporárias que o Senhor nos dá nessa trajetória. E se dentro desse trajeto que Deus nos dá do seu chamado, existe um momento em que Ele vai talvez nos tirar da nossa zona de conforto. Existem momentos que Deus vai nos posicionar estrategicamente para aquilo que Ele quer fazer.
Eu creio que Deus está posicionando a sua igreja. Talvez você que está bem ligado nas redes sociais, você diz assim, meu Deus, quanto escândalo. A poeira debaixo do pó, debaixo do tapete está saindo. Que Deus está limpando a sua casa. Deus está limpando a sua igreja para um grande avivamento. Deus está reposicionando a igreja, o corpo de Cristo, para um grande avivamento. Então, não se assuste com os escândalos. Se mantenha na presença do Senhor. Se mantenha com o Senhor. Se mantenha no centro da vontade de Deus. Se mantenha posicionado naquilo que Deus quer que você esteja no tempo e fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer hoje. Então, Deus, quando Ele nos chama, Ele nos dá essa jornada. E Ele também, Ele nos dá, às vezes, momentos onde nós vamos precisar sair daquele nosso comodismo. Né? Eu falei que nós estamos hoje em Santarém. Hoje, exatamente hoje, eu acredito que fez 1 ano. Foi hoje, Chuchu? Perdão, gente, Chuchu é meu jeito de falar para o meu marido. Eu falei aqui, saiu. Mas exatamente hoje faz 1 ano que o Senhor nos tirou daqui, e eu estou aqui, e nos enviou para Santarém. Deus nos tirou da zona de conforto. Deus nos tirou de um lugar e nos levou para um outro lugar que eu pessoalmente, particularmente, foi para mim me tirar da minha zona de conforto. Mas eu acredito que Deus não desperdiça nada, nenhum tempo da nossa vida. Nenhum tempo da nossa jornada. Tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um plano. Mas, aquilo que eu acredito que muitos de nós, quando nós passamos por um tempo, ou um ciclo onde Deus nos dá uma missão, que não é tão confortável, que nos tira daquilo que nós estamos tão acomodados a vivermos, isso nós devemos abraçar. Talvez um dia você, como eu, já disse assim, ai, como eu quero ser como Jesus. Quantos já fizeram essa oração aqui? Levante uma das suas mãos. Se você ainda não fez, levante agora e diga assim, eu quero ser como Jesus. Porque esse é o plano de Deus para você. Esse é o projeto de Deus para você. Uma das maiores missões do Espírito Santo nessa terra é nos modelar conforme a imagem do Filho de Deus. E se nós não aceitarmos esse tratamento, irmão, você está demorando o processo de Deus. Então, nós devemos orar essas orações ousadas. E também nós falamos assim, ai, Senhor, eu quero que o Senhor me use como o Senhor usou Jesus. Quantos já fizeram? Mais uma vez. Eu já fiz essa oração. Mas, às vezes, nós precisamos entender algo que Deus tem falado muito no meu coração. Jesus, para cumprir o seu chamado, Ele passou por desertos. Jesus, para cumprir o propósito de Deus, Ele passou por intervalos, irmãos. E às vezes, algo que Deus tem falado no meu coração, tempos de intervalo na nossa vida ministerial, não são confortáveis. Mas até nos intervalos, Deus tem um propósito. Jesus passou por um tempo de intervalo. Jesus passou por um tempo de deserto. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus na Bíblia passaram por um tempo que não foi confortável. Mas, na perspectiva de Deus, Ele olha o próximo passo. Ele olha o próximo capítulo. Ele olha o próximo ciclo. E Ele sabe exatamente por que você precisa passar por esse tempo. E nós precisamos aprender a abraçar e a celebrarmos esses tempos de desconforto, porque até nisso Deus tem um propósito. E algo que eu tenho crido, que nós estamos, eu creio que nós, muitos de nós, quando passamos por um tempo de intervalo, nós nos sentimos tão desconfortáveis, porque nós queremos correr. Jesus passou 30 anos com a família e 3 anos com o ministério, e foi um sucesso. O tempo de intervalo de Jesus o preparou para aquilo que Ele ia fazer, que ia revolucionar o mundo. E às vezes nós temos essa dificuldade, né? Hoje Deus me deu uma ilustração de que quando um corredor, um jogador, ele desce ali para o seu vestuário, é o tempo do intervalo, é o tempo dele analisar como ele prosseguiu até aqui. Talvez Deus está falando algo para você que está aqui hoje.
É tempo de você pensar como eu caminhei até aqui, no meu chamado com Deus. Mas eu quero dizer para você que esse intervalo vai terminar. E você vai voltar a correr. E você vai voltar a caminhar dentro desse chamado. Mas como você vai sair desse intervalo? Como você vai sair dessa caverna? Como você vai sair desse deserto? Como você vai sair desse ciclo de desconforto? É isso que eu quero hoje tentar trazer para você através de alguém que fugiu de um tempo de desconforto, que fugiu de uma missão que era temporária. Porque tudo na nossa vida, irmãos, às vezes a gente acha, que quando você está num problema, você acha assim, meu Deus, parece que isso é uma eternidade. Mas é um ciclo, e ele vai passar. É um capítulo, e esse capítulo vai ter uma próxima página na sua vida. Mas o que eu faço nesse tempo? O que eu absorvo? O que eu extraio? É isso que vai importar. O que eu vou carregar disso? Que unção o Senhor pode extrair da minha pressão? Que óleo o Senhor pode tirar da minha vida depois que eu passar pelo meu Getsemane? Getsemane é a prensa do azeite. Jesus foi prensado para que o óleo saísse. E às vezes nós não queremos aceitar esse tempo e nós queremos fugir. E aqui dentro desse texto, algo que eu coloquei lá no meu livro, é um ponto bem pequeno. E eu quero passar hoje para você acerca de um homem que fugiu, tentou fugir. Talvez você está tentando fugir. Olha para o lado e diga assim, talvez você está tentando fugir. De uma missão que Deus tem te dado. Mas hoje é o dia de parar de fugir. Hoje é o dia de você parar de fugir. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. Pare de fugir. E esse homem, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Jonas, abre comigo. Esse homem estava fugindo de um caminho que Deus traçou para ele. Esse homem estava fugindo de uma rota que o próprio Deus traçou para ele. E, olha só, irmãos, queridos, o caminho da obediência, ele é um caminho que você diz assim, meu Deus, como eu posso trilhar esse caminho? Mas o Senhor me fez uma ilustração sobre o que é o caminho, como é o caminho da obediência. O caminho da obediência, o Senhor me falou assim, sabe quando Jesus chama Pedro para andar nas águas? Deus me fez essa ilustração. Quando Pedro diz assim, Senhor, se é você, me chame para fazer algo que eu não posso fazer por mim mesmo. Senhor, se é você, me chame para fazer algo que eu não consigo. Mas eu vou fazer, se o Senhor me chamar. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. E ali era o caminho invisível sobre as águas, o caminho da obediência. Era um trajeto que Jesus estava fazendo andar. E aí, de repente, Pedro começa a afundar. E eu falei, Jesus, mas como assim? O Senhor que o chamou. E talvez você que está aqui passou algum momento que se frustrou dentro do teu chamado, mesmo na obediência ao Senhor. E Jesus falou algo para mim tão forte. Ele falou assim, o caminho da obediência ele é invisível. E a única segurança que você não vai afundar, mesmo no caminho da obediência, é quando você continua conectado com a minha voz. É quando você continua olhando para mim. Quando você faz calar todas as outras vozes, eu tenho certeza que muitos daquele barco estavam ali. Pedro, você vai afundar. Pedro, não faz isso. E eram pessoas confiáveis, pessoas que andavam com Jesus, pessoas que andavam com Pedro. E ele começa a afundar, porque o caminho da obediência, mesmo no caminho da obediência, meu irmão, minha irmã, você pode afundar. Se você parar de se conectar com a voz do Senhor, e quando você para de olhar para Jesus. E aqui nessa história de Jonas, Deus fala com Jonas. A voz do Senhor está tentando se conectar com ele, falando, olha, esse é o trajeto, essa é a rota que eu tenho para você, essa é a missão que eu tenho para você. E esse homem chamado Jonas tenta fugir dessa voz. Tenta fugir da voz do Senhor, que ignorância.
mas ele acredita que pode fugir. E muitas vezes nós acreditamos que nós podemos fugir da voz do Senhor, daquilo que Ele está nos dando uma direção para que possamos obedecer. Tem uma frase que eu falo, e é o meu lema, e a minha frase de impacto desse livro: aonde a minha fé não alcança, a minha obediência vai me levar. Talvez vai ter lugares e momentos que você diz assim: meu Deus, eu não sei se eu tenho fé suficiente para isso, mas eu quero te dizer, vá pela obediência que vai dar certo. Vá pela obediência que vai dar certo. E aqui vamos lá para Jonas, esse homem que tentou fugir da voz de Deus. Olha o que diz, Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, com Deus minúsculo. E lançaram mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que cai sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E então disseram: agora nos diga quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual a sua ocupação, de onde você vem, qual a sua terra e de que povo você é. Pare aqui. Você vê que Jonas, ele tenta fugir de uma missão dada por Deus, por causa de uma ofensa. Talvez você disse assim: como assim, pastora? Quantos estavam aqui domingo passado? Levante uma das suas mãos. A maioria estava aqui. Você ouviu sobre a ofensa? Você ouviu sobre perdão? A ofensa, ela nos faz andar para trás, porque ela endurece o nosso coração, até mesmo com relação à voz de Deus. E quando Deus dá essa missão para Jonas, a Bíblia é muito clara, era um povo inimigo do povo de Deus. Era um povo iníquo, era um povo que aparentemente era um povo que não servia, era um povo que não servia a Deus, era um povo que merecia o castigo e o fogo do céu, né? Às vezes as pessoas querem ser justiceiro. E quando Deus dá essa missão para Jonas, aquilo ofende o coração de Jonas. E muitas vezes esse é um dos principais motivos porque nós queremos fugir de missões que Deus nos dá. Porque nós nos ofendemos com pessoas. Porque nós nos ofendemos com liderança. Porque nós nos ofendemos com visões. E por isso nós fugimos e nós saímos da rota que Deus já preparou para nós. E aqui você olha Jonas, né? Deus dá a ele uma missão que não era nada confortável. Quantos de nós, Deus já nos pediu algo? Uma missão temporária. Isso era uma missão temporária, irmãos. Deus não falou assim: olha, vai morar em Nínive e fica lá para o resto da tua vida. E eu digo para você que muitas vezes Deus nos dá ciclos de desconforto, missões desconfortáveis, que vão nos abençoar,
que vão trabalhar no nosso caráter, que vão trabalhar nas nossas estruturas, que vai matar o nosso eu. Vai matar o nosso eu. E Jonas não quer aceitar essa missão. Agora olha o contexto em que Deus chama Jonas para essa missão. A Bíblia diz lá em... Vamos lá. A Bíblia diz que Jonas estava vivendo, deixa eu te dar o contexto histórico que Jonas estava vivendo quando Deus dá essa missão a ele. Se você olhar lá em 2 Reis 14, 25, a Bíblia diz que Jonas era o profeta da época de Jeroboão II, o 13º rei de Israel. E esse rei era um rei totalmente iníquo. A Bíblia é muito clara, diz que fazia o que era mal para o Senhor. Fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas, se você olhar no contexto da história, depois do reinado de Salomão, irmãos, foi o reinado mais próspero. Foi o reinado com mais força bélica. Foi o reinado onde as tribos de Israel, que foram todas dispersas, divididas, voltaram a se unir. E aí você diz assim, quem era o profeta da vez? Quem era a bola da vez? Quem era o cara que estava ali liberando palavras? Quem era a voz profética daquele tempo? Jonas. A Bíblia diz que quando o rei estabelece os limites de Israel, através das palavras liberadas, através do seu servo Jonas. Aí você diz assim, mas poxa, Jonas está no lugar onde ele é tão relevante. Jonas está no lugar onde ele está sendo aparentemente tão útil. E Deus tira Jonas desse contexto e o coloca numa zona de desconforto. Irmãos, Deus sabe o profundo do nosso coração. E quando Ele nos dá uma missão, ainda que não pareça confortável para nós, Ele está trabalhando algo em nós. E aqui Deus está dando essa missão desconfortável para Jonas. E Jonas tenta fugir. Jonas tenta fugir daquilo que o ofendia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, por que você está fugindo? Que missão você deixou de fazer? Porque você se ofendeu. Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive hoje? Quando Deus Ele nos chama, deixa eu falar para você que está aqui hoje. Talvez você diz assim, Pastor Elisete, eu nem sei qual é a minha missão hoje. Eu tenho aprendido algo que, para cada tempo da nossa vida, Deus nos dá uma missão. Deus nos dá uma missão para cumprirmos. Houve tempos em que eu sabia exatamente que era o meu tempo de ser mãe, de cuidar dos meus filhos. E o meu esposo saiu para a Europa, foi pregar na Alemanha, na Holanda, foi para Israel, foi para a Itália. E eu precisei ficar cuidando da igreja e precisei ficar cuidando dos meus filhos pequenos. E eu poderia sair e ir com ele e falar, não, vamos, deixa meus filhos com alguém. Não, eu entendi, o Senhor falou para mim, essa é a sua missão para esse tempo, cumpra a sua missão. Aquele momento, a minha zona de responsabilidade era cuidar dos meus filhos. E eu posso dizer para você que está hoje aqui, que talvez está tentando fugir da sua zona de responsabilidade. Deus, talvez, aquilo que o Senhor falou no meu coração, que às vezes nós pensamos que sair da rota, sair do centro da vontade de Deus, é pegar um navio, pagar uma passagem e ir para Tarsis como Paulo. Mas muitas vezes não é isso, irmão, é o nosso coração que já saiu daquela missão. É quando nós fazemos algo sem ser intencionais, sem colocar o coração, sem colocar paixão, sem colocar amor naquilo. Eu já estou fugindo da rota. Eu já estou perdendo a minha linha, o meu trajeto de obediência ao Senhor. E eu preciso entender exatamente qual missão o Senhor tem me dado para esse tempo. O que talvez seja hoje até desconfortável para você, qual é a sua Nínive? Eu quero dizer que se Deus te dá uma missão, Ele também vai te dar a unção para cumprir esse propósito.
Se assim você entender, esse é o meu tempo para isso. Eu vou cumprir essa missão, porque isso vai ser válido. Hoje, se eu posso estar aqui ministrando, irmão, se eu posso sair para algum lugar, se eu posso sair para alguma nação, se o Senhor um dia me levar, eu sei que os meus filhos já estão no Evangelho, meus filhos já estão muito bem fundamentados. E aquele tempo ali, em que eu tive que parar, em que eu tive que talvez parecer tão desconfortável, né? Não que eu não amasse, eu sempre amei, eu amei cuidar dos meus filhos. Mas alguns falavam assim, mas pastora, você podia estar lá. Não, mas eu estou aqui nesse tempo, porque a minha missão agora é essa. Mas o que eu fiz aqui, está me respaldando hoje aqui. O que você faz hoje em obediência, vai te respaldar lá na frente. Vai respaldar o teu ministério. Vai respaldar o próximo capítulo que Deus tem para a sua vida. O que eu venço hoje aqui, o gigante, os meus filhos lá na frente vão desfrutar, as minhas gerações também. Então, cabe a nós hoje entendermos qual é a nossa missão para hoje, não fugirmos dela, ainda que seja um ciclo desconfortável. E aqui diz que esse homem estava fugindo, Jonas estava fugindo, e Deus tira ele desse contexto, onde ele é a voz profética. Às vezes nós amamos estar em evidência, né? É o do ser humano. Mas Deus tira para levar para um outro lado, onde Ele sabe que ali nós vamos ser trabalhados. Porque Deus está construindo uma história, e não é só para cá, para o século presente, é para a eternidade. É para a eternidade. E aqui diz que Jonas, quando ele fugia do seu propósito, da rota do Senhor para a vida dele. Você olha um homem que era um profeta, a voz profética, e aqui ele está dormindo lá no fundo do navio. Ele está sonolento, porque infelizmente é o que acontece conosco, quando nós começamos a nos desviar da rota. Infelizmente, irmãos, nós começamos a perder o foco. E aqui esse homem estava lá no fundo do navio, né, agarrado no sono, como diz o capitão. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te chamou, o Deus que chamou Jonas, é o Deus que não desiste. É o Deus que não desiste de nós. Pela sua infinita misericórdia, Ele move circunstâncias para nos fazer voltar de volta para o centro da sua vontade. E aqui diz que quando tudo começa, aquele barco começa a balançar, né? Eu não sei quantos de vocês, mas eu já passei por barcos que balançam. Porque eu saí um pouquinho da rota. E quando eu falo sair da rota, não é desviar, não, porque eu nunca desviei. Nunca, nunca. Mas algo que eu temo, e eu oro, e eu choro. Jesus, não me permita sair 1 centímetro da tua vontade. Eu tenho um temor tão grande no meu coração. E esse tem que ser o temor da igreja. Não me deixe sair do centro da tua vontade. Não me deixe sair do centro da tua vontade, onde a tua presença está. Não me deixe. Sabe por quê, irmãos? Deus nos dá graça para estarmos no centro da sua vontade. Deus nos dá graça, sabe, pode ser no momento mais desconfortável, no lugar que você não quer estar, mas se você está em obediência, a graça, o favor de Deus vai estar ali com você. E aqui esse homem que estava fugindo, mas Deus é bom. E Deus às vezes usa pessoas que nós nem esperamos para liberar uma palavra e nos lembrar quem nós somos e para quem nós fomos chamados. Talvez hoje você que está aqui, Deus me trouxe de volta lá de Santarém, dos confins da terra. Para dizer para você e te fazer a mesma pergunta que aquele marinheiro fez para Jonas, para lembrá-lo. Você tem uma identidade. Você é um profeta. Você é a voz de Deus. E aquele homem começa a perguntar, e é incrível que eu olhei isso aqui, e às vezes, quando eu estou aconselhando mulheres, que eu sei que são mulheres de Deus, mas que estão num estado de depressão, eu faço essa pergunta para elas. Eu pergunto assim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua história?
que você foi chamada para fazer. Nós precisamos lembrá-los, porque às vezes ali naquele sono, naquela situação, eles esquecem. E esse homem faz essa pergunta e ele diz assim: qual é a sua ocupação, lá no versículo 8? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você é? Então Jonas diz, e eu acredito que aquilo foi uma resposta para ele mesmo. Às vezes nós precisamos falar, é para nós mesmos, irmãos. É para nós mesmos. E ele diz assim: eu sou hebreu, eu sou do povo escolhido de Deus, eu sou do povo amado de Deus, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Em outras versões diz assim: eu sou adorador. E eu quero dizer para você hoje, quem é você? O que o Senhor te chamou para fazer? Quem é você? Talvez você tenha esquecido quem é você. Deus quer te lembrar a sua identidade. Talvez você vai dizer assim: olha, eu sou um intercessor, mas eu saí da rota. Volte agora. A minha missão hoje que eu tenho que assumir, eu sou mãe. Fale isso com santo orgulho, como diz nosso pastor Eibe. Eu sou um empresário, porque Deus te chamou talvez para ser um empresário, e você está fugindo disso. Eu sou um missionário, eu sou um profeta, eu sou um adorador. E eu quero hoje te lembrar isso. Eu quero hoje dizer para você que quando você entende isso, é um caminho para você voltar para a rota. E aqui, depois desse momento, a Bíblia diz que o próprio Jonas diz: olha, eu sou o culpado do que está acontecendo. Ele reconheceu. E ele diz: olha, me joguem no mar. Aí você vê uma inclinação de alguém que está querendo obedecer. Mas olha só, quando o nosso coração se inclina para voltar para a rota do Senhor, os frutos começam a vir. Os frutos começam a vir. A Bíblia diz que aqueles homens jogam Jonas no mar e eles fazem uma oração ao Senhor. Você viu que no começo, naquela viagem, os homens clamaram ao seu Deus, com D minúsculo. Mas aqui eles estão clamando ao Deus Todo-Poderoso. Olha, irmão, talvez você que está fugindo, talvez se escondendo o teu chamado, escondendo aquilo que Deus chamou para fazer. Irmão, você não tem como esconder. Aqui o rastro de Jonas passando demonstrou: você é um profeta, você tem uma missão. E você, quando voltar a inclinar o seu coração, os frutos vão começar a vir. E a Bíblia diz que esses homens, eles clamam, de 15 diz assim: em seguida os marinheiros pegam Jonas e lançam-o no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Você está vendo? Quando nós inclinamos o nosso coração a voltar para o centro da vontade de Deus, os frutos começam a ser gerados. Vidas começam a ser transformadas. A atmosfera ao nosso redor muda. A atmosfera do céu vem até nós. E aqui a Bíblia diz, se você quiser depois ler tudo, essa história, que a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe e engole Jonas. Se você não sabe, pergunte para o seu filho da salinha. Tenho certeza que ele sabe essa história. Nosso ministério infantil é uma bênção. E a Bíblia diz que ali no ventre daquele peixe, Jonas clama ao Senhor. E ele diz: eu vou cumprir a minha missão. Olha, irmãos, eu até brinco, eu digo: olha, cuidado, porque eu não sei se existem baleias convertidas hoje. Porque a Bíblia diz que a baleia, né? Não sei se é a baleia, mas o peixe grande, ele ouviu a voz do Senhor e devolveu Jonas para o centro da vontade. Eu não sei se existem baleias convertidas hoje. Então não é melhor nós obedecermos ao Senhor. Mas aquela baleia levou Jonas de volta para a rota. E a Bíblia diz que, aqui no capítulo 3, a palavra do Senhor veio novamente, a voz do Senhor se conectou novamente com Jonas.
eu suspiro porque é uma coisa que eu falo para Jesus, não me deixe parar de ouvir tua voz. Um dia que eu paro de ouvir a voz do Senhor, eu fico desesperada. Eu fico, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir, porque é assim que eu me sinto viva, Senhor. Me conecta com tua voz, Jesus. E aqui a voz do Senhor se conecta novamente com Jonas. E ele diz que levante-se, mais uma vez, Deus está dando uma outra chance. Jonas tinha que correr. Lembra do intervalo? Lembra do intervalo? Eu não sei se você está nesse intervalo, o Senhor vai te dizer, agora é hora de correr. Talvez você até aqui estava parado. Talvez até aqui você não estava cumprindo o chamado e a missão que Deus te deu. Mas o Senhor vai conectar novamente a voz dele contigo. E ele vai dizer, levanta-se, se levante, eu tenho uma missão para você. Se levante, eu tenho uma missão para você. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, sai Jonatas e entra Jonas. Jonas se levantou e a Bíblia diz que o que poderia ser feito em 3 dias, a cidade de Nínive, ele fez em 1 dia. Quando nós escolhemos obedecer, o nosso ciclo de desconforto é abreviado. Quando nós escolhemos obedecer, o nosso ciclo de desconforto é abreviado. Deus sabe o teu limite. Deus sabe até onde você pode ir. E a Bíblia diz que esse homem ficou 40 dias, né? Alguns historiadores falam, pregando a mesma palavra, 40 dias. E uma cidade inteira se rendeu ao Senhor. Até mesmo os animais, irmãos, que é isso? Se rendeu à pregação de Jonas. Mas você olha, e eu ficava às vezes, quando eu lia esse texto, eu sempre ficava uma interrogação assim, mas meu Deus, ele obedeceu, e ele depois ainda está questionando o Senhor, porque o Senhor salva aquela cidade. Meu Senhor, como assim? Será se foi válido a missão de Jonas? Porque você olha ali, depois que ele vê que Deus não... Que as pessoas se arrependem, que Deus não castiga aquela cidade. Ele diz, Senhor, por isso que eu não queria ir lá. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que o Senhor ia voltar atrás. E aí Jonas está ali numa conversa com Deus, e ele começa a falar novamente, eu quero morrer. Gente, pelo amor de Deus, fala, que profeta mais... Às vezes parecido com a gente, né? Porque às vezes a gente também dá uma dessa de Jonas. Ai, meu Deus, sabe? Meu Pai, como somos difíceis às vezes. E ele está ali conversando com Deus, questionando Deus. E aí Deus, por sua misericórdia, diz que faz nascer uma plantinha para tirar o desconforto de Jonas. Oh, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele dá refrigério no tempo de desconforto. Ele dá refrigério. Respira fundo e diga assim, o Senhor nos dá refrigério. Mas foi tão breve que sumiu aquela plantinha. E ali há uma conversa de Deus com Jonas e ele diz assim, e eu quero aqui chamar o ministério de louvor até a frente, por favor. E ele diz assim, quando Jonas está conversando com ele, Deus diz assim, no 11, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais? E aqui conclui a história de Jonas, e eu ficava perguntando, Senhor, isso foi válido? E o Senhor falou assim, teve frutos da missão desconfortável de Jonas. Os frutos foram gerados. E aí eu olho, eu quero que você abra lá em Mateus 12, do 38 ao 42. Porque Jesus me falou,
a consequência, o resultado, o fruto do desconforto de Jonas. Olha o que Jesus diz. Mateus 12, do 38 em diante, diz assim. Isso aqui 490 anos depois dessa história que eu acabei de contar. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas, olha para cá, ninivitas, aqueles que estavam lá, que Jonas pregou 40 dias, é deles que Jesus está falando. E ele diz assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Meu Deus, meu Deus. E ele diz assim, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus faz uma analogia entre a missão de Jonas e a missão dele. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Quando Jonas sai dali, Jonas prega 40 dias. E 120 mil pessoas se arrependem. Fruto de um tempo de desconforto. Jesus sai dos 3 dias do ventre da terra. Jesus prega 40 dias, irmãos. Paulo diz isso em Atos, na verdade Lucas diz. 40 dias Jesus saiu, eu não sei quem ele visitou, quem ele falou, quem ele foi atrás. Quantos estavam no cenáculo? 120. Ele diz, aqui está aquele que é maior do que Jonas. E Ninivitas, 120 mil. Se levantarão no dia do juízo. Para condenar uma geração que não acreditou naquilo que Jesus pregou. Se nós não nos levantarmos hoje. Se nós não nos levantarmos hoje para pregarmos, mesmo no nosso desconforto. Que frutos nós vamos esperar dar? Quando eu olhei para isso, o Senhor me disse, está aqui o fruto do desconforto de Jonas. Valeu a pena. Sabe, talvez Jonas não viu, não ouviu, mas a história dele estava aqui sendo contada por Jesus, o Senhor da história. Talvez o que você fizer pelo Senhor, a sua missão desconfortável, talvez nenhum homem vai falar. Mas Jesus um dia vai dizer, os frutos que você deu, no tempo de desconforto para mim, são para a eternidade. Por isso para de fugir. Por isso pare de fugir. Deus está te chamando. Talvez até hoje você fugiu. Você tem medo de abraçar algo que para você te tira da tua zona de conforto. Mas Deus está te chamando hoje. Ele está te lembrando quem você é. O que eu te chamei para fazer. Fique em pé aí onde você está. Quando o Senhor me chamou. Quando o Senhor chamou o meu marido, porque eu estou na missão dele, para voltarmos a Santarém, eu não queria ir, mas eu obedeci a missão dele. Ele entendeu que tínhamos uma missão ali a ser cumprida. Irmãos, foram 9 meses, muito difíceis, de conversas com o Senhor. De conversas no secreto. De canções de lamento.
E quando chegou no 9º mês, o Senhor disse: basta, filha, eu já te ouvi. Eu já te ouvi. E eu perguntava para Deus: Senhor, por que isso? E Deus me deu Isaías 66:9. Ele diz: fará eu fazer a mulher sentir dores de parto sem que nasça um filho? Talvez isso que você está passando é o processo para algo que eu quero criar, que eu quero que nasça de um tempo de desconforto na sua vida. E no 9º mês, o Senhor me deu esse livro. O Senhor me deu a proposta desse livro. E Ele me deu o título desse livro. Talvez se Deus não tivesse me tirado da minha zona de conforto, esse capítulo da minha vida não teria sido escrito. Mas eu abracei esse tempo de desconforto. E eu creio que muitos frutos serão gerados desse tempo e desse ciclo. Então o meu desafio hoje, para você que está aqui debaixo do som da minha voz: volte para a rota. Não fuja. Não fuja dos processos de Deus. Não fuja. Não fuja de ciclos de desconforto, porque desse tempo Deus vai te fazer, Deus vai fazer gerar riquezas, Deus vai fazer gerar um outro capítulo onde Ele vai poder te adicionar mais. Quem lida com o desconforto vai lidar muito bem com outro ciclo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Eu queria já chamar o pastor Mateus aqui. E eu quero te perguntar hoje: o que seria a tua Nínive hoje? O que é a tua Nínive hoje? O que é a tua missão que não é tão confortável, que te tira da tua zona de conforto? Hoje Deus está te chamando: filho, filha, filho, filha, confia em mim, sou eu que estou te chamando. Confia em mim, sou eu que estou te chamando para andar sobre as águas. Sou eu que estou te chamando para andar por essa linha onde você vai estar conectado à minha voz, onde você vai estar ouvindo a minha voz. E eu quero gerar muitos frutos através de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria pedir, se você está aqui nessa noite e você nunca fez uma entrega total do teu coração a Jesus. Esse é o primeiro chamado do Senhor para nós. Ele nos chama para Ele. Ele nos chama para Ele para depois nos enviar. Primeiro Ele nos quer junto a Ele. E se você está aqui nessa noite que nunca fez essa decisão, que nunca ouviu e nunca atendeu ao chamado do Senhor de ser dele, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu te convido a vir até a frente. Os pastores, posso chamar os pastores, os líderes vão estar aqui à frente. Do lado direito, você que está hoje entregando a sua vida a Jesus. E do lado esquerdo, hoje você que diz assim, queria chamar já os líderes até a frente. Você que diz assim: até hoje eu fugi da minha Nínive. Até hoje eu fugi desse chamado, mas hoje eu estou ouvindo a voz do Senhor e eu quero me conectar com essa voz, eu quero cumprir esse chamado. Eu te chamo a vir até a frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto o ministério está cantando. Enquanto o ministério está cantando, eu vou estar aqui à frente também. E eu vou te esperar. E eu quero te chamar, vem até a frente. Deus está te chamando hoje para uma missão. Talvez até hoje você era um medo que te paralisava. Eu digo que hoje basta, em nome de Jesus. Volte à rota. Volte à trajetória do Senhor, em nome de Jesus. O horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. No horizonte me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não
principal chamado é andar com Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente e dizer para esses líderes: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Mas talvez você não está longe do Senhor Jesus, mas você está longe do seu chamado. Você se ofendeu na caminhada com a igreja e você diz: nunca mais eu vou fazer nada na igreja, nunca mais eu vou servir, porque me ofenderam, abusaram. Eu não quero saber, toda igreja é igual. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus continua te chamando, e Ele quer te dar condições de cumprir com aquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você teve tantas frustrações ao longo da sua vida, que você se desconfigurou. Você não é mais aquela pessoa que Jesus formou, aquela pessoa que amava Jesus profundamente, que estava disposto a morrer por Ele. O Senhor te chama a voltar para a rota. Nós vamos estar aqui orando, dando a bênção apostólica, mas os líderes vão continuar aqui na frente para te servir, para que você não vá embora para a tua casa sem antes dizer ao Senhor: eu estou de volta, eu estou de volta. O diabo achou que ele iria me parar, mas ele não me parou. As frustrações acharam que iriam me deter, mas elas não me deteram. O Senhor está te convidando essa noite. Senhor, obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que é viva, poderosa e alcança o profundo do nosso ser. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Tivemos um domingo tão maravilhoso em Tua presença. Pai, eu sei que na internet agora existem pessoas nos assistindo online, pessoas que desistiram da fé, desistiram de andar lado a lado com a comunidade da fé, com a igreja. Pai, que hoje todas as barreiras caiam e que haja um renovar de alianças, Senhor. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana na presença de Jesus. Não tenho que temer.